Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para o nosso 61º vídeo, baseado em Mateus capítulo 10, aqui sobre os apóstolos. Estamos tratando apóstolo por apóstolo, porque nem todos os apóstolos nós temos muitas referências, alguns são ilustres assim, há um silêncio quase que completo nas escrituras, com exceção do seu nome, né? Então nós estamos tentando aqui trazer informações apostólicas, mas há outros apóstolos, como esses primeiros que nós estamos tratando, são muito conhecidos, bem registrados, etc. Tal. Hoje nós vamos falar de Tiago. Então, eu já peço que você deixe o seu joinha aí, o seu like, né? E depois compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não o fez e vamos trocando ideias. Mateus capítulo 10, versículo 2, a Bíblia nos diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. Esse é o terceiro. E aqui nós vamos ficar Tiago, né? Filho de Zebedeu e irmão de João, o apóstolo. Então, você sabe, né? Tiago é o apóstolo que morreu mais cedo. Vamos começar com essa primeira informação. Ele foi o primeiro a morrer, né? Excetuando, claro, Judas Iscariotes. Dos 11, tirando Judas aqui, o primeiro que morreu foi Tiago. Então, nós vamos ver isso aqui. Mas Tiago, ele era filho de Zebedeu, era irmão de João. Talvez esses dois irmãos, eles tivessem alguma posse, talvez não fossem pessoas tão simples como outros apóstolos. Por que eu digo isso? Porque tem algumas referências no Novo Testamento que podem ajudar a montar essa ideia. Primeiro deles, Marcos capítulo 1, versículo 20. A Bíblia nos diz o seguinte: e logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Então veja que Zebedeu, seu pai, era um pescador e ele tinha empregados a seu serviço. Ele empregava pescadores, talvez possuísse vários barcos de pesca. Então era um empreendedor, vamos dizer assim, né? Uma outra referência interessante encontra-se em João capítulo 18, onde a Bíblia diz: e Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, que nós sabemos que é João. Então, veja que João, talvez a sua família tivesse conhecimento, intimidade, amizade com o sumo sacerdote, que é uma pessoa importantíssima. Isso é uma dica, uma referência interessante, né? Também mesmo na morte de Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, o capítulo 19, verso 27, Jesus diz assim para o apóstolo João, que é irmão de Tiago, né? Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa, talvez porque tivesse condições melhores financeiras de poder cuidar de Maria. Então veja que é provável que a família de Tiago e João fosse uma família, vamos dizer, quase classe média, né? Numa terminologia de hoje, não dá para a gente classificar como era, mas não eram, vamos dizer assim, dos mais pobres, porque eles inclusive empregavam outras pessoas, né? Então nós temos aqui essas boas referências.
Um outro detalhe muito importante de Tiago é que Tiago fazia parte do trio mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Eu sei que você lembrou do corinho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Enfim, nós aprendemos, eu não, porque eu me converti adolescente, mas cantei muito com as crianças, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, e vai por aí, né? Então, é uma referência. Só esses três participaram da cura, da ressurreição da filha de Jairo. Só esses três estiveram no Monte da Transfiguração, Mateus 17, e só esses três foram mais próximos na hora da oração, quando Jesus foi orar no Getsêmani. Diz a Bíblia que ele levou os seus discípulos, deixou parte deles e levou consigo três, Pedro, Tiago e João. Deixou mais à frente e ainda foi além, sozinho. Há coisas que só Deus pode fazer, né? Há coisas que e isso até na relação humana aqui, às vezes você pode acompanhar alguém num momento difícil, mas tem um momento mais difícil, de qualquer maneira, só a pessoa vai passar. Você pode levar alguém ali na beira da morte, no hospital, ali segurando a mão da pessoa. Você está ali com ela, mas o mais pesado, ela passa sozinha, que é a própria morte em si. Engraçado que em Marcos capítulo 3, versículo 17, Tiago e João, que eram irmãos, eles são apelidados por Jesus de quê? Boanerges, que significa filhos do trovão. Por que será, hein, gente? Filhos do trovão. Talvez eles fossem extremamente impetuosos, irritadiços, zangados. Filhos do trovão. Quando os samaritanos, no Evangelho de Lucas, não quiseram receber Jesus porque percebeu que ele estava indo para Jerusalém, Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, queres que peçamos que caia fogo do céu e consuma esta cidade como Elias fez? E Jesus os repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio matar a alma dos homens, mas veio buscá-las, salvá-las. Então, Tiago e João eram da pesada, hein? Quando um brigava, o outro brigava também. Engraçado que Tiago a gente não sabe muito bem, mas João envelheceu e morreu bem velhinho. Engraçado que Deus transformou esses filhos do trovão. João não é conhecido o apóstolo do amor? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. É isso que Deus faz com o meu caráter, com o seu caráter. É para isso que Jesus nos chamou. Não para a gente ficar da maneira que a gente era, mas para Ele trabalhar. Às vezes não é fácil, demora, leva tempo. Mas Deus transformou. Finalmente, Tiago, ele encontra a morte aí aproximadamente no ano 44. Né? Aí em Atos 12, quando Herodes Agripa I, né, filho de Aristóbulo, né, que era filho do Herodes o Magno. Então, esse Herodes Agripa, de Atos 2, é neto de Herodes Magno, né? Sobrinho de Herodes Tetrarca. Olha que família legal. O tio dele matou João Batista.
O avô dele mandou matar as crianças, pensando que fosse matar Jesus. É dessa família que essa turma é. Entendeu? E esse agora manda matar o apóstolo Tiago. Gente, como é difícil quebrar, né? Quebrar uma família que vem com problema. Como é difícil sair em alguma situação. Não está condenada todos serem assim, mas que é difícil é. Quando a gente chegar, né, lá em Atos capítulo 13, a gente vai ver lá Manaém, que era irmão de leite de um desses aí, de Herodes, o tetrarca, né? Mas ele era um evangelista, um pregador da palavra de Deus, né? Mas enfim, Herodes, Agripa aqui mandou matar Tiago à espada, em Atos 12. Esse é o único apóstolo que a Bíblia menciona, de fato, a sua morte. Se nós sabemos exatamente como aconteceu. Os demais, nós temos que recorrer aos escritos antigos do primeiro, segundo, terceiro século, para a gente pegar fragmentos das tradições que ficaram passando de geração a geração. Então, que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.